Olá, estamos aqui então no nosso programa Filosofia e Cultura e hoje, dando continuidade às reflexões aí sobre pontos importantes na vida humana, principalmente para que a gente consiga realizar o nosso projeto de vida ou grandes ideais, hoje eu gostaria de tratar de um tema que geralmente muitos não gostam de conversar, que é a presença, a importância e a necessidade da misericórdia na vida humana. Muitas vezes as pessoas colocam ou entendem que a misericórdia é um grande problema, é uma grande fraqueza, porque acaba impossibilitando a prática da justiça. Será? Será que realmente é isso? Muitos dizem, ou até expressam a ideia, de que a misericórdia é uma coisa muito bonita, muito bela, importante, mas que de fato não conseguem praticar, né? Ou seja, quantas pessoas desenvolvem a ideia dizendo, olha, eu até entendo que é importante ter essa dimensão da misericórdia, né? De ter clemência do outro, de entender que as pessoas realmente erram, falham, né? Até entendo que deveria ser assim, mas essa coisa de ter misericórdia ou perdoar, etc., não é uma coisa tão simples e eu realmente não consigo, né? Eu não consigo. Então você vai acabar, repito, tendo essas duas posturas, ou seja, alguns reconhecendo a importância ou até concordando que deveria ser assim, ou seja, deveríamos praticar a misericórdia, mas no fundo eu não consigo, eu não dou conta, né? E enfim, a vida humana é mais complexa. E outros, a ideia de que, olha, no fundo, esse discursinho da misericórdia está levando as pessoas a terem uma vida laxa, né? Porque já que o ser humano tem suas fraquezas, o ser humano tem as suas dificuldades, ou muitas vezes ele é vítima de toda uma estrutura social. Então, né, no fundo, nós temos que diminuir, digamos assim, as exigências, né, da aplicação da própria justiça. Ora, o que dizer de tudo isso? Em primeiro lugar, nós precisamos refletir, ou seja, quando nós falamos de misericórdia, quando nós usamos essa palavra, esse termo, nós estamos falando sobre o quê? O que é misericórdia? O que significa ter misericórdia? Evidentemente no sentido humano, né? Santo Agostinho, ele de fato chama atenção para algumas coisas, né? Ele tem duas ideias que Santo Agostinho desenvolve nas suas obras, principalmente ali nas suas confissões, na Cidade de Deus, onde ele coloca uma coisa muito interessante, né? Onde ele faz essa associação de dois termos. Ele fala que existem dois termos que são correlatos. Não tem como falar de misericórdia sem falar de miséria. Então, misericórdia pressupõe miséria. Miséria implica misericórdia. E aí ele vai desenvolvendo toda uma reflexão nesse sentido, né? Ou seja, no fundo, eu preciso da misericórdia porque a miséria, querendo ou não, se manifesta na realidade humana das mais diversas maneiras, tanto no sentido corpóreo, físico, como também na nossa alma, na nossa personalidade, no nosso modo de ser, no nosso agir. Isso posto, então, né, ou seja, para Santo Agostinho, nós somos levados a refletir sobre tudo isso porque é uma conjugação constante, ou seja, a questão da misericórdia se manifesta porque a questão da miserabilidade na realidade humana também é muito forte. Ou seja, o ser humano, querendo ou não, ele não é só um ser finito e limitado. Ele tem, muitas vezes, dificuldades para realizar aquilo que é nobre, aquilo que é correto, aquilo que é o ideal, né? Então a dimensão
da fraqueza, dos vícios, né, das impotências que invadem a realidade humana, é uma coisa real. Então Agostinho diz, querendo ou não, isso é real. É só você observar a si mesmo, a sua vida, e observar a vida das pessoas e a própria humanidade. Essa miserabilidade sempre esteve presente. Portanto, é essa problemática da miséria que está pressuposta no exercício da misericórdia. E a partir disso, Agostinho então vai definir, né, a misericórdia. Ou seja, o que é a misericórdia? Ele diz, é uma compaixão do nosso coração pela miséria do outro, que nos leva a socorrê-lo, se assim o pudermos fazer. Então veja que no entendimento aqui, né, de Agostinho, nessa definição, ele coloca justamente o quê? A misericórdia no âmbito da compaixão. É uma compaixão, né? Ou seja, a ideia de que eu sou não só solidário, eu sinto e sofro com a dor do outro, com a dificuldade do outro, com a miserabilidade do outro. Ter compaixão é, de uma certa forma, sofrer junto, padecer junto, estar junto, né? E, portanto, no entendimento de Agostinho, a misericórdia é justamente essa compaixão do nosso coração pela miséria do outro. Eu vejo a miséria do outro, eu vejo a dificuldade do outro, eu vejo ali a sua impotência se manifestar e me compadeço daquilo, né? Me compadeço. A tal ponto que, se eu realmente puder fazer algo, se eu realmente puder socorrê-lo, eu vou lá e socorro, né? Estabeleço realmente um socorro. Então, de fato, isso mostra o quê? Isso mostra que a realidade humana é permeada de tudo isso. E se a realidade humana é permeada disso, da mesma forma que o exercício da justiça é importante, dar a cada um o que lhe pertence, a própria questão também da aplicação da justiça, né, tanto que tem uma virtude específica disso, que é a virtude da epiqueia, que nos leva não só, por exemplo, a aplicar uma lei ao pé da letra, mas levar em consideração o contexto e o espírito da lei. Então a virtude da epiqueia, ela nos ajuda e nos mostra que muitas vezes, justamente para sermos justos, não podemos simplesmente aplicar uma regra ou uma lei de maneira seca, etc., né? Então, a grande questão, repito, é que talvez, para que a gente entenda a questão da misericórdia, por um lado precisamos entender essa universalidade da miserabilidade humana, né? Então, misericórdia pressupõe a presença da miséria, e entender que na aplicação da justiça, a clemência também faz parte. Ou seja, nós precisamos, por um lado, compreender que talvez para exercer a misericórdia, nós precisamos do exercício da virtude da humildade. Porque muitas vezes nós não temos clemência, não temos misericórdia, porque temos um conceito muito elevado de si mesmo. Achamos que somos perfeitos, achamos que de fato não erramos. E não é bem assim. Ou seja, tem misericórdia aqueles que muitas vezes já precisaram da misericórdia, né? É na vivência e na experiência da própria miséria que nós experimentamos a misericórdia. É quando você vivencia a sua miséria, né, que você vê a necessidade da misericórdia. Então, aquele que já precisou da misericórdia acaba tendo, sim, não um conceito muito elevado, mas de si mesmo. Ele pratica a humildade e, ao mesmo tempo, como ele precisou dessa misericórdia, ele acaba tendo uma inclinação maior de ter misericórdia dos outros. Alguém poderia alegar, como já diriam na época de Santo Agostinho, que
A misericórdia é um termo complicado porque ela provoca uma agitação interior profunda, como se fosse uma paixão que vai nos desequilibrando, né? Ou seja, uma paixão indigna daqueles que realmente são verdadeiramente sábios. Então, eu, para ser uma pessoa sábia, tenho que ter controle das minhas emoções e seguir a minha razão. Saber calcular, ponderar, né? E seguir a razão e não deixar-me dominar por uma paixão. Então, muitos entendem que a misericórdia acaba sendo uma paixão complicada, que acaba nos enfraquecendo, né? E mais do que seguir o coração ou a paixão, nós deveríamos seguir a razão. Sim, devemos seguir a razão. Agora, seguir a razão significa então que devemos ser pessoas frias, calculistas, que não têm nenhum tipo de sensibilidade pelo sofrimento do outro e pela miserabilidade do outro? Será que é isso? Será que não é possível seguir a minha razão de maneira ponderada, de tal forma que essa razão é uma razão humilde, onde eu vejo as minhas limitações e a minha miserabilidade, sei que também preciso de misericórdia, de clemência e, portanto, aprendo também a ter essa misericórdia e essa clemência? Será que isso não é possível? Me parece que não há uma contradição necessária aqui, ou seja, eu posso ser um ser humano altamente equilibrado, que segue a sua razão, mas uma razão humilde, uma razão que me leva, né, a reconhecer as minhas limitações e as minhas misérias e, ao mesmo tempo, ser sensível à miséria e limitação do outro. E nesse exercício todo, eu posso conjugar de forma equilibrada o exercício da justiça com misericórdia e a misericórdia com justiça. Uma coisa é certa, nós humanos precisamos disso. Se nós queremos realmente desenvolver um projeto de vida, sermos seres humanos melhor, não só o diálogo é fundamental, mas na relação com o outro, devido a essa universalidade da miserabilidade, nós precisamos sim ter o exercício, né, da razão, da justiça, mas ao mesmo tempo tudo isso com misericórdia, né, sendo sensível à miséria e ao sofrimento do outro. Somente assim, talvez, nós possamos aos poucos ir nos tornando um ser humano melhor, que busque cada vez mais ideais nobres e elevados. Forte abraço, obrigado mais uma vez pela sua atenção, né? Se gostou, deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal e, repito, se aprofunde. Leia os livros, né, que são recomendados aí na bibliografia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.